Pai do Senhor, povo de Deus, iniciando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começarmos a falarmos sobre o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo ou aqui do lado aqui no vídeo, e também eu quero pedir para você dar um like, aquele like abençoado, para que o YouTube possa passar para mais pessoas esse conteúdo. E não esqueça de clicar no sininho quando você se inscrever, para que você possa receber as notificações, ok? Hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre a águia, aprendendo com a águia. Nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas que nós aprendemos com a águia, com este pássaro, com esta ave, águia. Para iniciarmos, vamos ler o texto da palavra de Deus que vamos tomar por base desta feita, que está em Isaías, capítulo 40, versículos 29, 30 e o 31, que diz assim a palavra de Deus: Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É muito interessante esse texto bíblico, a forma que Deus ele se comunica com o povo de Israel através do profeta Isaías, prometendo Deus um livramento para o povo de Israel, que estava em um momento de peleja, de luta, de adversidade. E assim como Israel, acontece conosco, em momentos difíceis, as nossas forças se vão, nós ficamos fracos, debilitados, até mesmo no sentido espiritual, por sermos seres humanos. Existe o cansaço físico, existe o cansaço emocional, existe o cansaço espiritual. Israel certamente estava fraco fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Às vezes é nessas três áreas que nós somos afetados e ficamos fracos, ficamos sem forças. Aí vem Deus e fala através de Isaías, que profetiza e diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os jovens certamente cairão. Aqueles que devem ter mais força, aqueles que devem ter mais vitalidade, que são os jovens, quando a adversidade é muito grande, até eles se cansam e precisam de uma renovação, de um fortalecimento da parte de Deus. Mas os que esperam no Senhor, diferente dos demais, diz o profeta Isaías, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que me chama a atenção é Deus usar a águia como exemplo para nós. A palavra águia na Bíblia aparece 13 vezes. Na Bíblia que temos, com 66 livros, os livros considerados apócrifos, inspirados pelo Espírito Santo, nós encontramos 13 vezes na Bíblia falando sobre a águia. A águia tem algumas características interessantes e está aí o porquê de Deus usá-la como exemplo para falar com o seu povo. Uma das características da águia é o tamanho dela. A águia com as asas abertas, ela adulta, ela mede 2 metros. Então a águia é uma ave grandiosa. Primeira coisa interessante é a sua grandeza. E Deus nos compara com a águia, porque
Diante de Deus nós somos pequenos, mas diante do diabo e das dificuldades nós somos grandes. Deus nos fez assim, para vencermos as pelejas, as dificuldades e as batalhas da vida. Outra coisa interessante da águia é que ela é a mais forte entre as aves. Ela é forte, por isso Deus nos compara com as águias. A águia também ela voa mais alto do que qualquer outra ave. Somente o condor iguala a águia na altura do seu voo. Agora, algo que é peculiar da águia é que enquanto ela voa, ela consegue descansar por ter uma estrutura óssea diferenciada das demais. Enquanto ela voa, ela descansa. Deus nos compara a águia por esse fator. Enquanto nós fazemos a obra dele, trabalhamos para ele, nós podemos descansar nele. Ele está nos fortalecendo. Outra coisa muito interessante da águia é que ela é a única ave que consegue enfrentar a tempestade e voar acima dela. Enquanto as outras aves se escondem, procuram um abrigo, a águia enfrenta a tempestade e consegue voar acima dela até a tempestade passar. Então Deus nos deu essa capacidade de, assim como as águias, enfrentarmos as tempestades da vida e Ele sempre conosco do nosso lado. O voo da águia é tão alto, como já falei, ela é a que voa mais alto, que chega a 3.000 metros de altura o voo da águia. Isso é algo muito importante. A águia também, no seu voo, ela consegue percorrer 300 quilômetros por hora. É uma rapidez imensurável, ela é muito rápida. Além disso, a águia tem uma característica peculiar, que é a visão. Ela enxerga até 3 quilômetros de distância. Por isso ela se diferencia das demais e consegue pegar a sua presa com a maior facilidade por enxergar longe, por ver longe. Deus compara Israel com a águia, porque Deus dá uma visão ao povo de Israel que nenhum outro povo na terra tem, por se tratar do seu povo. O seu povo enxerga além. Nós, igreja dos dias atuais, que somos o Israel de Deus, nós enxergamos além, nós enxergamos mais do que as pessoas comuns enxergam. Enquanto estão vendo só problemas, dificuldades, nós estamos vendo mais adiante, nós estamos vendo soluções, nós estamos vendo vitória, nós estamos vendo Deus trabalhando em prol das nossas vidas. Agora, o mais interessante do texto é que Deus fala de renovação. Ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então a questão aqui é renovação. É o exemplo mais importante inserido nesse texto para nós, concernente à águia, é a questão da renovação. Os estudiosos dizem que a águia ela chega até 70 anos de idade. Mas quando ela chega aos 40 anos de idade, ela tem que fazer uma decisão importante. Por quê? Aos 40 anos, as suas unhas estão compridas e flexíveis. Aos 40 anos, ela não consegue mais agarrar suas presas para poder se alimentar como fazia antes. Aos 40 anos, o bico da águia está tão longo que ele já se encurvou em direção ao seu peito. As asas da águia, aos 40 anos, estão
envelhecidas e pesadas, em função de que as suas penas engrossaram e voar agora para a águia aos 40 anos já se torna difícil de que isso venha a acontecer. Então ela tem duas alternativas. A primeira é ficar quieta por essas dificuldades e morrer, porque já tem 40 anos de idade, ou enfrentar um doloroso processo de renovação que vai durar 150 dias, segundo os estudiosos da área. Então o que é que ela faz? Ela voa para uma montanha, ela se recolhe num ninho, próximo a um paredão, onde ela não necessite voar por um tempo prolongado, pelo período da sua renovação. Ao encontrar esse lugar, ela começa a bater o bico em uma parede até conseguir arrancar o bico. Imagine a dor que a águia sente enquanto faz isso, batendo o bico até arrancá-lo. Após arrancar o bico, ela espera nascer um novo bico. Aí com este bico novo que nasceu, ela vai arrancar as suas velhas unhas. Veja que processo doloroso é o processo da renovação da águia. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as penas velhas, 40 anos, pesadas, antigas. E só depois de 5 meses, ela sai então agora para o famoso voo, que é conhecido como voo da renovação, e daí vai passar a viver mais 30 anos para completar os seus 70 anos de vida. Então esse é o processo da renovação da águia. E quando Deus fala para Israel, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, Deus está falando desse processo de renovação que a águia passa e que nós precisamos passar. Às vezes é doloroso, mas nós precisamos renovar-nos. Nós precisamos aprender coisas novas. E às vezes Deus permite a dificuldade, a dor, o sofrimento, para que através destas dificuldades, desta dor, desse sofrimento, nós possamos ser renovados. O apóstolo São Paulo falou algo muito interessante a respeito de renovação em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A Bíblia também diz que nós temos a mente de Cristo. Se a mente de Cristo habita em nós, que haja uma renovação espiritual nas nossas vidas. Eu creio que o processo que a humanidade está passando hoje é Deus dando uma oportunidade para nós, em primeiro lugar, igreja, de nos renovarmos no sentido espiritual, de renovarmos a nossa mente, de sermos moldados, modificados, trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Que nós possamos aprender com a águia, com essa ave magnífica, grandiosa, bela, e que ilustra muito bem o processo de renovação que nós precisamos passar dia após dia para chegarmos aonde Deus quer. Como eu falei, são 13 vezes na Bíblia que nós encontramos falando a respeito da águia. Uma dessas vezes, e muito lembrada e citada, é no versículo que citei, de Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas quando vamos para Êxodo capítulo 19, versículo 4, está escrito lá:
Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Quando nós vamos para Deuteronômio, capítulo 32, versículos 10 ao 12, nós encontramos as seguintes expressões bíblicas. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina de seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas o Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Aí depois nós temos mais textos bíblicos, como Salmo 103, versículos 2 ao 5. Nós temos Jó, capítulo 39, versículos 27 ao 30. Levíticos, capítulo 11, versículo 13. Osés, capítulo 8, versículo 1. Obadias, capítulo 1, versículos 3 ao 4. Nós temos 2 Samuel, capítulo 1, versículo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 5. Então a Bíblia fala 13 vezes referente à águia, dando exemplo, representando Israel, representando o povo de Deus, às vezes representando o próprio Deus, protegendo os seus filhos, protegendo o seu povo, então que nós possamos extrair lições da águia para as nossas vidas. Que você, sua casa, sua família possa ser renovado no sentido espiritual a cada dia. E se você quer aprender mais da palavra de Deus, aqui embaixo eu vou deixar o link para você adquirir o curso do pastor Gesiel Gomes, o príncipe dos pregadores, que é o curso de bibliologia, curso por videoaulas. Você vai adquirir um preço muito barato, muito acessível, e você vai poder aprender mais da palavra de Deus. E também tem o nosso curso básico de teologia também no link aqui abaixo, que nós estamos em uma promoção e você pode aproveitar essa oportunidade de crescer no conhecimento das Escrituras. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e muito obrigado pelo like que vai fazer com que esse vídeo seja transmitido, compartilhado para mais pessoas. Deus abençoe.